Quando falamos em potência agrícola, geralmente pensamos em tecnologia no campo, grandes colheitadeiras e safras recordes. Mas existe um elemento menos visível e absolutamente essencial que sustenta toda essa produtividade: os fertilizantes. A agricultura moderna depende diretamente de 3 nutrientes fundamentais: nitrogênio, fósforo e potássio, o chamado NPK. Sem esses componentes, a produtividade por hectare despenca. O crescimento da produção global de alimentos nas últimas décadas só foi possível graças ao uso intensivo desses insumos. O ponto crítico é que a produção mundial de fertilizantes é altamente concentrada. A Rússia ocupa posição estratégica nesse mercado, sendo uma das maiores exportadoras globais, especialmente de nitrogenados e potássio. Isso transforma o país em peça-chave na engrenagem da segurança alimentar internacional. Quando o fornecimento sofre interrupções, seja por conflitos, sanções ou restrições logísticas, os preços reagem imediatamente. E quando o preço do fertilizante sobe, o custo da comida sobe junto. O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do planeta. Lidera exportações de soja, milho, carnes e açúcar. No entanto, carrega uma vulnerabilidade estrutural. Depende fortemente da importação de fertilizantes para manter sua competitividade. Grande parte desses insumos vem justamente de países como Rússia e Belarus. Isso cria uma dependência estratégica. A guerra na Ucrânia e as sanções internacionais reorganizaram fluxos comerciais, elevaram custos e expuseram o risco dessa concentração. E então surge a pergunta central: se o Brasil é gigante na produção de alimentos, por que depende tanto de um insumo estratégico controlado por outros países? A resposta vai além do campo. Fertilizante não é apenas um insumo agrícola, é instrumento de poder geoeconômico. Quem controla sua oferta influencia custos, competitividade e, em última instância, a segurança alimentar global. A disputa entre Brasil e Rússia no mercado de fertilizantes não é uma guerra comercial tradicional. Ela ocorre em um nível mais sofisticado, no controle de insumos essenciais. A Rússia é um dos maiores exportadores globais de nitrogenados e potássio. Em um cenário de sanções ocidentais após a guerra na Ucrânia, Moscou precisou redirecionar parte relevante de seus fluxos comerciais. Países da Europa reduziram compras, bancos impuseram restrições financeiras e rotas logísticas foram alteradas. Diante disso, mercados do sul global ganharam ainda mais importância, e o Brasil se tornou peça-chave. Ao ampliar suas compras de fertilizantes russos em momentos de escassez global, o Brasil ajudou a manter o fluxo comercial ativo. Para a Rússia, exportar fertilizantes significa manter receita externa, preservar influência e consolidar parcerias estratégicas fora do eixo ocidental. Não se trata apenas de vender insumos. Trata-se de manter presença estrutural nas cadeias produtivas de grandes produtores agrícolas. Para o Brasil, a equação é mais delicada. O país depende fortemente da importação de fertilizantes para sustentar sua produtividade agrícola. Quando há choque de oferta ou alta nos preços internacionais, o impacto é imediato no custo de produção da soja, do milho e de outras culturas estratégicas. A guerra expôs esse risco: concentração. Em resposta, o Brasil passou a intensificar esforços de diversificação, buscando fornecedores como Canadá, Marrocos e países do Oriente Médio. Além disso, iniciativas internas para ampliar a produção nacional ganharam destaque. Mas diversificar não é simples. A produção global de potássio e fósforo também é concentrada. Infraestrutura portuária, contratos de longo prazo e custos logísticos criam barreiras de entrada. Substituir rapidamente um grande fornecedor envolve negociação, investimento e tempo. O risco central permanece. Concentração excessiva em poucos países aumenta a vulnerabilidade estratégica. Essa disputa se manifesta em 3 níveis distintos. No nível comercial, a competição envolve preço e volume.
A Rússia, com grande capacidade produtiva, pode influenciar valores globais e oferecer condições atrativas para manter mercados estratégicos. No nível geopolítico, fertilizantes tornam-se instrumento de alinhamento. Em um cenário de sanções e rearranjos globais, relações comerciais podem fortalecer parcerias políticas e ampliar influência internacional. E no nível logístico, a disputa envolve acesso a portos, rotas marítimas e cadeias de suprimento. Interrupções no Mar Negro, restrições financeiras ou dificuldades de transporte afetam diretamente a previsibilidade do abastecimento. O ponto central é que a Rússia não disputa apenas mercado, ela disputa influência sobre cadeias produtivas estratégicas. Ao fornecer o insumo que sustenta a produção agrícola brasileira, Moscou ocupa uma posição estrutural dentro da engrenagem do agro. E quando o insumo é estratégico, a relação comercial se transforma em relação de poder. Quando o preço do fertilizante sobe, o impacto não fica restrito às indústrias químicas ou aos importadores. Ele chega diretamente ao produtor rural. Fertilizantes representam uma parcela significativa do custo de produção de culturas como soja, milho e algodão. Em algumas safras, podem corresponder a mais de 1/3 dos custos operacionais. Isso significa que qualquer oscilação internacional, seja por sanções, restrições logísticas ou decisões estratégicas de grandes exportadores, afeta imediatamente as margens do agro brasileiro. Se o insumo encarece, o produtor enfrenta duas opções: absorver o aumento e reduzir sua rentabilidade ou repassar parte do custo ao mercado, pressionando preços. Em ambos os casos, a competitividade internacional pode ser afetada. E como o Brasil é um dos maiores exportadores globais de alimentos, qualquer perda de eficiência impacta também sua posição estratégica no comércio mundial. A dependência externa cria outro risco: a exposição cambial. Como a maior parte dos fertilizantes é cotada em dólar, variações na taxa de câmbio influenciam diretamente o custo interno. Em momentos de dólar valorizado, o impacto é duplo. O insumo importado encarece e o planejamento financeiro do produtor se torna mais complexo. Soma-se a isso a volatilidade internacional, marcada por conflitos geopolíticos e instabilidade nas cadeias de suprimento. Essa combinação, preços globais instáveis e dependência cambial, reduz previsibilidade. E no agronegócio, previsibilidade é essencial para decisões de plantio, investimento e financiamento. Não por acaso, o governo brasileiro lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, com o objetivo de reduzir a dependência externa ao longo dos próximos anos. A estratégia envolve ampliar produção doméstica, incentivar pesquisa mineral e atrair investimentos para o setor. Mas esse é um processo de médio e longo prazo. Até lá, a vulnerabilidade permanece. O que está em jogo vai além do lucro do produtor. Trata-se de estabilidade produtiva e segurança alimentar. O Brasil é gigante na produção agrícola, alimenta centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, mas essa força está apoiada sobre uma base dependente de insumos externos estratégicos. Se houver interrupções prolongadas no fornecimento ou choques severos de preços, o impacto pode afetar volumes exportados, contratos internacionais e até a reputação de confiabilidade do país como fornecedor global. A liderança agrícola não depende apenas de terra, clima e tecnologia. Depende da segurança no acesso aos insumos que tornam essa produção possível. A mensagem central é clara: sem fertilizante competitivo e previsível, não há liderança agrícola sustentável. O Brasil pode ser potência no campo, mas precisa fortalecer a base da sua cadeia produtiva para transformar escala em autonomia estratégica. O futuro da relação entre Brasil e Rússia pode ir além de uma simples parceria comercial. Com as sanções ocidentais, Moscou tem fortalecido sua presença no sul global, consolidando-se como fornecedor estratégico de energia e fertilizantes. Nesse contexto, o Brasil se torna um parceiro relevante, não apenas como comprador, mas como potência agrícola conectada a mercados globais. Ao mesmo tempo, o Brasil busca reduzir sua vulnerabilidade por meio de diversificação de fornecedores e incentivo à produção interna. O Plano Nacional de Fertilizantes e a aproximação dentro do BRICS mostram que o tema deixou de ser apenas econômico, tornou-se geopolítico.
Fertilizantes são um instrumento silencioso de poder internacional. Eles não aparecem nas manchetes diariamente, mas sustentam cadeias produtivas inteiras. O cenário futuro coloca o Brasil diante de uma escolha estratégica: ampliar a autonomia produtiva ou manter dependência concentrada em poucos fornecedores. Se conseguir diversificar e fortalecer sua base interna, o país transforma a vulnerabilidade em vantagem estratégica. Caso contrário, continuará exposto a decisões externas que influenciam diretamente seu agro. No agro moderno, quem controla o insumo controla a produção, e quem controla a produção influencia o mundo. Se você quer entender como geopolítica e agronegócio estão cada vez mais conectados, se inscreva no canal e comente. O Brasil deve priorizar produção interna ou manter parcerias estratégicas como a Rússia?